Boa tarde. Deus abençoe. A alegria é imensa. É assim, irmãos? Quantos de vocês estão felizes? Muito felizes. Demasiadamente felizes. Uma salva de palmas para o Senhor. Glórias ao nosso Deus, que nos dá a oportunidade de um dia muito especial. Que quantos de vocês o Senhor lhes tinha anunciado sobre essa visita? Bendito nosso Deus. Todos estamos muito felizes com esse estudo bíblico. Ninguém esperava, somente Deus sabia. E Deus é quem move o coração da nossa amada irmã Maria Luísa. Permitiu que hoje ela esteja conosco para uma grande bênção. Oremos e digamos: Senhor da glória, Pai bom, Tu, meu Deus, és grande, Tu, meu Deus, é poderoso, Tu és o mais lindo e formoso que tem. Tu sabes, Senhor, que vivemos por Ti e para Ti. Tu sabes, Senhor, que Tu és o nosso tudo, Senhor. E que hoje, Senhor, nos sentimos felizes, alegres, com essa grande bênção, Senhor, de podermos acompanhar a nossa amada irmã Maria Luísa para esse grande estudo bíblico, porque hoje acontecerão milagres, hoje haverá prodígios, hoje acontecerão coisas extraordinárias, porque, Senhor, essa é a Tua igreja. Esse é o lugar onde Tu, Senhor, permites que nos congreguemos. Teus filhos, Senhor, Tuas filhas, e todos com essa sede, com essa fome espiritual de querermos aprender das Tuas coisas. Por isso, hoje, Senhor, na Tua infinita misericórdia, Te rogamos e suplicamos que limpes a mente, limpes o coração de todos os que estamos aqui presentes e os que estão chegando, para que hoje, Senhor, seja uma festa. Que hoje, Senhor, seja derramado o poder do Espírito Santo. Que hoje, Senhor, o Teu conhecimento, que hoje, Senhor, Tu nos direcione, nos ensines através da nossa amada irmã Maria Luísa. Por isso, Senhor, abençoa esse momento, porque tudo o que fazemos é por Ti e para Ti, no nome de Cristo. Amém e amém. A Bíblia diz, abriremos no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Acharam a leitura, irmãos? Então diz, Efésios 5, versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de quem? Como filhos amados. A quem temos de imitar? Para isso temos que ler o quê? Estar atentos aos estudos bíblicos, dos ensinamentos, das meditações. Amém, irmãos? E diz no versículo 2, o que diz? Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança onde? De Cristo e de Deus. Versículo 14, o que diz? Pelo qual diz, o que diz a Bíblia? Para todos nós, para você que é recente, para você que Deus está lhe dando essa oportunidade de conhecer ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia, a esse Deus poderoso, o que diz? Que bênção tão formosa! É assim, irmãos? No versículo 15 diz, portanto, vede com prudência como andais, não como nécios, e sim como quê? Como sábios. Porque o que temos que fazer no versículo 16? E isso que estamos fazendo hoje significa aproveitar o tempo. Viemos para aprender
dos lábios da nossa amada irmã Maria Luísa, o Evangelho, a doutrina que serve para o quê? Para sermos libertos das garras do diabo e para termos a lucidez e podermos lutar para alcançarmos a vida eterna. Amém, irmãos? E diz no versículo 17: portanto, não sejais o quê? Senão mais entendidos de qual seja a vontade do Senhor. E no versículo 18, leiamos, diz assim: falando entre vós, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor em vossos corações, bendito nosso Deus. Podem se sentar, irmãos, e é isso que faremos. Vamos cantar o hino 222, Ó Cristo meu. É de cada um de nós, é quem habita na sua mente e no seu coração. Amém, meus irmãos? Entoemos esse hino, hino 222. Cristo mi Salvador.
e louvado seja esse Deus poderoso, que deu a vida por vocês e por mim e que espera tanto de nós. Se você soubesse quanto Deus espera de você, para que você olhe para Ele e queira segui-lo. Por isso diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz. Amém, meus irmãos? Amém. Que lindo quando nós verdadeiramente entendemos esse caminho e sabemos que temos que viver por Ele e para Ele. Que lindo quando falamos, queremos ser sinceros e nos converter a Deus, que queremos ser verdadeiramente filhos de Deus. E isso Deus o premia, isso Deus o abençoa. Convido vocês a ficarem em pé, cantaremos um coro. Antes do coro, gostaria de lhes compartilhar algo que soube há alguns dias no Paraguai, no domingo anterior, numa das igrejas do Paraguai. Chegou uma pessoa muito inchada. Chegou ao culto do domingo e diz que vinha completamente inchada, que era impressionante como ela entrou à igreja. Tinha quase que carregar ela porque não conseguia andar com seus pés, seus braços, todo o seu corpo. Mas quando a irmã começou a falar, ela gritou. E a irmã Maria Luisa continua ensinando e essa mulher chorou e chorou. E quando acabou o culto, diz que já tinha perdido mais de 30 quilos. A glória seja para Deus. Deus a libertou. Bendito nosso Deus. Por isso cantemos esse coro que diz: grande é o Senhor. Em coro 169. Cantaremos esse coro para engrandecer o nome do Senhor. Bendito seja nosso Deus. E agora chegou o momento esperado. A grande bênção. Aqui em Fontibon, todas as pessoas amamos Irmã Maria Luisa. Bem-vinda. Boa noite, os meus queridos irmãos e irmãs. Aqui da igreja de Fontibon e também todos os vizinhos que vieram das outras igrejas. Uma saudação muito especial para todos vocês, os meus queridos irmãos. Vocês não sabem a tristeza que eu tinha, a nostalgia que eu tinha, porque eu não consigo mais visitar as igrejas, eu não consigo ir em todas as igrejas como ia antes. E é impossível para mim sair
da minha força humana visitar todas as igrejas, é impossível. E, bem, faz alguns anos eu disse para os irmãos lá das férias, quando ainda estava o templo antigo, eu disse para eles: com o decorrer do tempo vocês não vão me ver mais pessoalmente, só em vídeo. Eu disse assim só brincando, mas isso está se cumprindo agora porque é assim agora. É muito triste, é doloroso para nós como seres humanos que somos e que desejamos estar compartilhando, desejamos ficar nos vendo frente a frente, nos cumprimentar e falar e estar pessoalmente juntos. É triste quando chega um momento onde isso é impossível ou é difícil, produz um pouco de tristeza. E sim, eu sempre tenho ficado triste por ver que eu não consigo agora estar com todos os irmãos como eu fazia antigamente, faz 25 anos que eu conseguia, quando eu ia em todas as igrejas, visitando igreja em igreja. Naquela época tinha poucas igrejas, pouquinhas, mas agora ficou difícil. Então, quando as pessoas agora me cumprimentam de alguma igreja e falam para mim que estão me esperando para eu visitar eles, agora eu não gosto mais que façam esses convites para mim, porque eu penso, mas é impossível, isso é impossível. Mas tudo bem. Irmãos, Deus nos une por meio do seu Espírito. Deus nos une por meio da sua doutrina. Vocês podem sentar. Por meio da sua doutrina, nós estamos unidos, juntos. E o apóstolo Paulo alguma vez também disse na Bíblia, em algumas das suas cartas, ele disse para uma igreja, ele disse: eu não estou presente pessoalmente, mas o meu espírito está lá com vocês. Portanto, eu digo o mesmo para vocês, irmãos, que mesmo que eu não consiga visitá-los e estar com vocês pessoalmente, saibam que nos meus pensamentos e no meu coração todos vocês estão lá. E que eu sempre estou pensando e eu sempre, obrigada. Eu sempre estou pensando em todas as igrejas. Os meus pensamentos vêm desde a Alasca até a Patagônia e vão passando pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pela Europa e pelos continentes, o africano, o asiático, o europeu. E as ilhas também, onde as igrejas estão, os meus pensamentos estão lá todos os dias. Eu penso e eu creio que se eu penso em todos, é porque o Senhor também está pensando em vocês. O Senhor está colocando o olhar dele em todas as pessoas e todos os grupos que estão nos diferentes lugares do mundo. E Deus colocou lá o seu olhar e o seu coração também. E isso é o único que me consola. Bem, irmãos, também eu gostaria de contar para vocês que já vai sair à venda o CD 11 e 12 dos hinos. E também há um CD ainda pendente de coros que eu ainda não gravei, mas que nós já organizamos tudo. Mas os CDs 11 e 12 dos hinos eu já gravei, estão editando eles agora e disseram para mim que não vão vender mais nos CDs para colocar nos tocadores de música, mas que vai ser só pela internet. Isso me entristeceu muito. Eu não sei se vocês vão me ajudar a votar para que eles queiram vender também. Para que eles queiram vender os CDs físicos também, porque eu sei que tem muitas pessoas, e especialmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, adultos como eu, que temos os nossos tocadores de música da antiguidade e nós colocamos os nossos CDs lá. Eu coloco os meus CDs para tocar, para ouvir os hinos e os coros, porque eu gosto muito de ouvir os hinos e os coros. Então, eu não gostaria de passar só para essa tecnologia, onde a gente só entra no celular, no aplicativo,
Porque eu acho que não tem o mesmo sentido espiritual, não sei. Então, não sei se vocês vão me ajudar para que eles queiram vender fisicamente os CDs físicos. Também eu gostaria de contar para vocês que eu tenho percebido que a congregação, os irmãos, as irmãs, não sabem os hinos, não conhecem a música, a melodia. E os pastores também não. Eu estou contando para vocês aqui em segredo. Mas eu coloquei uns pastores para cantar os hinos e eles não sabiam a melodia. Eu fiz eles cantarem os coros e eles não sabem a melodia. Por quê? Porque eles se acostumaram. Tanto os pastores quanto a congregação se acostumaram só a ouvir a faixa de música, só faixa de música. Ah, como colocam a faixa lá na igreja, então a gente segue isso. Mas se vocês soubessem o interessante que é realmente aprender a melodia dos hinos e dos coros e cantar para o Senhor a capela, sem a música, se vocês soubessem o quanto Deus abençoa e Ele gosta que nós cantemos para Ele. Portanto, é muito necessário que aprendam a melodia e, por que não, também decorem a letra dos hinos e dos coros. Quando nós oramos ao Senhor e afastamos um tempinho para cantar um hino ou um coro sem a música e sabendo cantar, eu sei que o Senhor vai premiar o que é feito de coração para Ele. Então, é muito lindo que vocês aprendam a melodia. Então, precisam colocar a música para conseguir ouvir qual é a melodia do hino. Não somente esperar vir na igreja, onde eles colocam a faixa musical, e vocês não conseguem aprender muito bem por causa do som e do barulho, não tem como captar a melodia do hino ou do coro. Então, eu convido vocês para aprenderem a cantar a Deus. Dessa forma, sem música, sem faixa musical, a capela. É isso que eu queria contar para vocês, meus queridos irmãos. Trabalhamos de uma forma ou de outra. Bem, e agora, nessas horas da vida, ainda minha voz serve, então eu agradeço ao Senhor. Bem, vamos ler alguns versos da Bíblia e hoje vamos fazer um estudo bíblico. Então, vamos ter o nosso estudo bíblico. Vocês terão algumas perguntas da Bíblia. Esse vídeo aqui vai ser gravado para o mundo todo onde a Igreja do Senhor está. Então, nós vamos estar aqui lendo alguns versos em Isaías, no capítulo 52. E vamos ler até o verso número 7. Em Isaías 52, do 1 até o 7, diz assim: Desperta, desperta, veste-te de poder, ó Sião. Nós sabemos que é a igreja, não é? Também vamos nos localizar no tempo. O profeta Isaías, nós temos que lembrar que ele veio antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse profeta, ele profetizou sobre a igreja e sobre o Senhor Jesus Cristo. Todas as profecias dele têm a ver com Cristo Jesus e com a igreja. Então diz aqui: desperta, desperta, veste-te de poder, ó Sião, veste tuas roupas de gala, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Os incircuncisos, naquela época, eram aqueles que não tinham sido circuncidados. E o Senhor disse: todos os que forem circuncidados farão parte do povo de Israel, da cidadania de Israel. Aqueles que não quiserem se circuncidar não farão parte do povo ou da cidadania de Israel. Deus disse isso para representar, simbolizar no futuro que os crentes em Cristo e os que não são crentes, quer dizer, as pessoas que não acreditam no Senhor, que rejeitam a Deus e não se convertem ao Senhor, eles são simbolicamente os incircuncisos ou os imundos. Imundo significa que são pessoas que praticam o pecado constantemente. São pessoas que não têm a Deus porque não querem conhecê-lo, nem se interessam em conhecê-lo. Então diz
aqui que são incircuncisos ou imundos. Por isso, o Senhor, naquela época, colocou a circuncisão como um sinal, porque no futuro, o Senhor disse, os que não se converterem, os que não crerem em Jesus Cristo, nem seguirem o caminho, os mandamentos de Deus, eles serão inconversos, incircuncisos, imundos. São pessoas que não querem as coisas de Deus. E aqui, então, diz que a igreja do Senhor, o Senhor disse para a igreja se vestir com suas roupas de gala, porque muito em breve estaria desfrutando do Salvador, do Rei que estaria vindo no futuro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, nesta profecia de Isaías, no verso 2, diz, sacode o pó. Diz aqui que a igreja do Senhor, naquela época, simbolicamente, ela estava escondida, ela estava enterrada embaixo do pó. Então diz, sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta as ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, portanto sem dinheiro sereis resgatados. O Senhor disse que eles foram vendidos, é porque veio ou estaria vindo. Bem, primeiro eles estiveram no Egito, foram escravos durante 430 anos, a família de Jacó e os seus filhos, e é de lá que nasceu o povo de Israel. Eles ficaram como escravos 430 anos. Depois, durante o tempo de Isaías, ele profetizou aqui que estaria vindo também um castigo para o remanescente e que eles também ficariam cativos ou castigados 70 anos em Babilônia. Então, por isso diz aqui, por nada fostes vendidos, portanto, sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, no verso 4, meu povo desceu ao Egito em tempos passados, quer dizer, na época de Moisés, para morar lá, e depois a Assíria o oprimiu sem razão. E agora, que faço aqui, diz o Senhor, vendo que meu povo foi tomado sem qualquer motivo? Os que dominam sobre ele se jactam com escárnio, diz o Senhor, e continuamente meu nome é blasfemado todo dia. Lá, quando eles estavam cativos por aquelas pessoas e como eram idólatras, adoravam outros deuses, então o nome do Senhor era blasfemado o tempo todo. E no verso 6 diz, portanto, meu povo saberá meu nome, e compreenderá também naquele dia, porque eu mesmo falei, eis que estou presente. E aqui o Senhor, ele disse uma coisa tão linda para os evangelistas e os profetas e os mestres e os pastores e todos aqueles que estariam surgindo no futuro a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No verso 7, o Senhor disse sobre essas pessoas, ele disse, quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Glória ao Senhor. Ele cumpriu essa profecia quando veio o Senhor Jesus Cristo e logo após nos seus apóstolos e depois com as pessoas que o Senhor colocou na sua congregação para evangelizar, para falar sobre a sua palavra, para que o nome do Senhor seja conhecido no mundo todo, em muitos lugares. Quão formosa é a palavra do nosso Deus, e o Senhor disse, quão suaves são os pés daqueles que vão pregar. Por que ele disse os pés? Porque o Senhor não disse quão linda é a boca dos que falam o evangelho. Não, é porque os pés, porque com tanto esforço as pessoas têm que se deslocar até os lugares, se transportar lá, chegar lá, ir de um lugar para o outro a pregar ou pregoar a palavra do Senhor. Então, nós agradecemos ao Senhor, porque todos nós aqui, eu creio que nós estamos incluídos nessa promessa maravilhosa. De uma ou outra forma, o Senhor nos usa para evangelizar, para que as pessoas conheçam a palavra do Senhor, não é? Então, agradecemos ao nosso Deus por isso. E assim, sem mais delongas, nós vamos começar aqui com o nosso estudo bíblico, com as perguntas lá. Vamos começar agora sim. Irmã Maria Luísa, boa noite. Deus abençoe. Estamos muito felizes, muito contentes. Os irmãos em Fontibon, estamos felizes por recebê-la.
Eu compartilho, irmã, que assim como a senhora nos falou, há alguns instantes que para a senhora é muito difícil visitar as igrejas fisicamente. Recentemente, Deus prometeu, de uma forma muito insistente, os irmãos se aproximaram e falaram que Deus dizia que a irmã viria em breve. E nós falávamos, bom, mas todos falam que é difícil, mas esperemos nas promessas do Senhor. E hoje vemos que Deus se lembrou de nós e realmente para nós, quando a Bíblia fala que a igreja está de glória em glória, para nós, irmã, estudo bíblico em estudo bíblico, de glória em glória, e agradecemos, irmã, por nos dar essa oportunidade tão formosa. Deus abençoe, irmã. Bem, muito obrigada. Irmã, a minha pergunta está no livro de Eclesiastes, no capítulo número 7. Sim, aqui o capítulo faz um contraste entre a sabedoria e a insensatez. Mas... Eclesiastes, capítulo 7? Sim, Eclesiastes, capítulo 7. Aqui a Bíblia faz um contraste entre a sabedoria e a insensatez. E, concretamente, no versículo 20, diz: certamente não há homem tão justo na terra que faça o bem e nunca peque. Essa pergunta, irmã, se refere a que tem irmãos que citam esse versículo falando que para eles muitas vezes não têm esperança de alcançarem a perfeição na terra, argumentando e citando esse versículo. Então, irmã, sabemos que a senhora nos ensinou que é possível sim, e por isso estamos aqui, e que a irmã nos profundize, gostaria. Sim, é que nós temos que aprender a diferenciar o que é quando alguém peca e o que é viver no pecado. Temos que aprender, porque são duas coisas diferentes. Viver no pecado é o que Deus não quer de nós. O Senhor disse na Bíblia: guardem os meus mandamentos, cumpram os meus mandamentos, não perseverem no pecado. Porque viver constantemente nesse pecado é o que é ruim. Quando se diz que alguém pecou, é porque foi uma coisa do momento. Talvez uma pessoa, um justo, como diz aqui, fala sobre o justo. Como seres humanos, aqui diz que, como seres humanos, não somos perfeitos. Então, em algum momento da nossa vida, por alguma circunstância, alguém cometeu um erro, sofreu, por exemplo, de uma raiva, sim? Teve uma ira, uma raiva, porque alguém, por exemplo, não fez bem o seu trabalho. Talvez tenha empregados e esses empregados não fizeram bem o trabalho e essa pessoa se enraiveceu e ficou tão enraivecida que tratou mal os seus empregados, até os suspendeu do trabalho. E essa pessoa era um homem de Deus. Era um crente, era um seguidor do Senhor. Uma pessoa que se chama justa porque ela não pratica continuamente o pecado todos os dias, constantemente. Só teve um momento onde isso aconteceu, acabou cometendo essa infração, essa pessoa teve essa raiva, se deixou levar pela raiva, e aí então ela pecou, teve o pecado de ira. É isso. Mas não é que o tempo todo ela fica enraivecida e todos os dias faz isso mesmo. Não. Foi só um momento. Ela cometeu esse erro, cometeu essa falha momentaneamente. E depois de ter acontecido, a pessoa pensa, não, eu não devia ter deixado a minha carne à vontade, eu deveria ter tido um pouco mais de paciência, eu deveria ter me controlado melhor. É isso que acontece, é isso que este verso aqui significa quando diz: certamente não há homem tão justo na terra que faça o bem e nunca peque. Não há, porque somos seres humanos. E como seres humanos, às vezes, podem chegar momentos onde cometemos alguma falha, ou ofendemos alguém, ou gritamos com alguém, talvez, ou falamos alguma coisa que ofenda alguém, cometemos essas falhas. É isso que significa. Mas eu não estou fazendo isso todos os dias. Não é uma coisa constante. Aquilo não está dentro de mim. Foi uma coisa que aconteceu só.
Porque talvez o diabo veio, colocou essa armadilha diante de mim e me fez cair num erro momentaneamente. Então, quando dizemos que alguém vive em pecado, é porque faz isso todos os dias. É uma pessoa, por exemplo, que vive um adultério, ou que tem bebedices, ou rouba, furta. Então, faz isso, essa é a sua profissão, é esse o seu trabalho, é o seu costume o tempo todo. Então, dizemos que está pecando, é um pecador. Então, temos que saber diferenciar o que é estar vivendo no pecado e alguém que pode ter cometido uma falha, um erro ou um pecado, como nós chamaríamos. Porque o Senhor, por exemplo, nos diz, não se deixe encher de ressentimento, de rancor. Talvez alguém fez uma maldade tão grande contra você que você ficou tão bravo e está guardando isso no seu coração com rancor. Até mesmo dentro da congregação, já teve vezes, eu conto para vocês, que o Senhor me usou para dizer para uma irmã, por exemplo, irmã, você tem rancor contra aquela irmã que está lá, você tem rancor contra ela, você está muito enraivecida contra essa irmã. E ela me respondeu, sim, eu estou brava porque elas me ofenderam, elas mentiram, elas me acusaram, fizeram isso contra mim, então eu estou enraivecida, tenho muita raiva, muito rancor contra elas. Então, o que isso significa? Que uma pessoa justa está cometendo uma falha. E o Senhor chamou a atenção dela. O Senhor disse para ela, não, tira esse rancor, essa raiva do seu coração e tenha paciência. Então, aí nós aprendemos. Muito obrigada. Esta pergunta foi muito interessante. Não sei se vocês conseguiram entender, irmãos. Eu acho que sim. Vocês entenderam essas coisinhas, esses detalhes que acontecem no momento, na hora. Por isso, o Espírito Santo diz para nós na profecia, tem paciência. Porque quando nós não temos paciência, acabamos nos desesperando, nos enraivecemos e fazemos coisas que não são agradáveis diante de Deus. E isso chama o quê? Pecar. Bem, agora nós já entendemos, não é? Vamos continuar, vamos seguir em frente. Irmã Maria Luísa, boa noite. Boa noite, irmão. Deus abençoe, Obrigada. bem-vinda à Igreja em Fontibon. Irmã, eu tenho uma pergunta no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. Atos 16, verso 6. Sim, irmão, pode ler. E atravessando Frígia e a região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmã, nos livros de Mateus, nos Evangelhos, o Senhor Jesus Cristo enviou seus discípulos a pregarem em diferentes lugares. E lhes disse que, onde não os escutarem, não os receberem, que saíssem e sacudissem ainda o pó do seu calçado. De que depende, a pergunta é, do que depende que o Espírito Santo desse a proibição de pregarem na Ásia? O Senhor estava provando a obediência deles ou Deus estava guardando a vida deles? E hoje em dia o Senhor poderia dar também uma ordem assim? É provável que hoje em dia o Senhor também nos dê essa ordem. O que ele fez naquela época nós não sabemos o que aconteceu. Pode ser que ele queria guardar a vida deles. Pode ser também que essas pessoas não mereciam que fosse pregada a palavra do Senhor para eles. Pode ser que eles já tivessem alguma maldição, porque vamos lembrar que também na antiguidade houve maldições para diferentes tribos. Então talvez o Senhor viu que eles já tinham sido cortados de Deus, da presença de Deus. Portanto, eles iam perder o tempo pregando lá. Bem, pode ter muitas razões. Houve muitas razões para o Senhor proibir para eles, também provando eles para ver se eles obedeceriam ou não. Bem, tantas coisas poderiam acontecer. Essas aqui são especulações nossas. Se hoje o Senhor fizesse isso com os seus profetas, nós já sabemos que os profetas ou as profetisas são muito diferentes dos que têm o dom da profecia, não é? Sempre eu gosto de reforçar para vocês, para que nós aprendamos e saibamos o que é. Quem tem o dom da profecia, os irmãos ou as irmãs que têm o dom da profecia são muito diferentes aos profetas e profetisas.
Então, o profeta ou a profetisa são usados por Deus, vamos dizer, de maior forma. O profeta é como, por exemplo, Isaías, Jeremias, todos eles que Deus dava as revelações para eles e eles iam falar com as pessoas. Eles diziam, Deus me mostrou isso, isso e aquilo de você. Eles não precisam impor as mãos, eles simplesmente falam. E Deus já está revelando para eles tudo. É isso que Deus faz com o profeta ou a profetisa. Então, se o Senhor hoje chegasse a fazer alguma coisa aqui parecida, bem, Ele pode fazer. Eu tenho testemunhos, mas eu não posso contar os testemunhos, às vezes, para a igreja toda, porque há muitas pessoas fracas na sua fé, no seu conhecimento, que não vão entender e depois vão usar isso para profetizar para as pessoas. Então, por isso, eu prefiro guardar isso para mim. Mas, irmãos, se vocês estão nos perguntando se hoje Deus faz essas coisas, Ele faz. E Deus tem me usado com muitas coisas assim, muito parecidas. E eu tenho feito. Deus tem me dito muitas coisas e eu tenho visto, na realidade, o cumprimento, a ordem de Deus. Eu vi que tudo realmente deu certo e é verdade. Então, Deus faz tudo. E vamos lembrar também, irmãos, em Efésios 4:11, como eu disse para vocês o outro dia, sobre o Senhor que disse que em cada congregação Ele vai colocar, e eu sei que Ele colocou, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, que ainda não estão fazendo a função da forma que eles deveriam, mas eles já estão começando a trabalhar. Então, é eles que Deus usa dessa forma, como usou os apóstolos na época primitiva. E é essa a felicidade. Agora eu estou feliz, sim. Antigamente eu ficava tão triste porque eu não via na igreja essas pessoas, mas agora eu estou vendo elas na igreja. Então isso me enche de alegria. E isso faz que nós nos afirmemos e nos convençamos mais uma vez que esta obra, que esta igreja, que esta congregação é do Senhor, que é Deus quem está dirigindo esta congregação, é o Espírito Santo. É isso o que me anima, porque eu estou vendo o cumprimento da Bíblia e o cumprimento das promessas que o Senhor fez faz mais de 50 anos. Bem, irmão, a sua pergunta terminou? Ok, vamos continuar. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que felicidade tê-la na Colômbia e nesta obra tão formosa. Irmã, eu tenho uma pergunta em Mateus, se você me permite. Sim, irmã, em Mateus 13. Sabemos que este capítulo nos fala das parábolas, mas minha pergunta está nos versículos 51 e 52. Versículo 51 diz, e disse-lhes Jesus, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele lhes disse, por isso, todo escriba instruído quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Minha pergunta é a seguinte, irmã Maria Luísa. Nós sabemos que tudo na Bíblia é muito profundo. E também, se esses versos fazem referências aos tesouros que encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Essa é a minha pergunta, irmã. Muito obrigada, irmã, e que Deus a abençoe sempre. Que nós temos que ler a Bíblia toda, porque não é como algumas religiões que dizem que o Antigo Testamento já ficou ultrapassado e agora temos que viver e só ler o Novo Testamento. Não é assim, porque então o Novo Testamento seria os ramos da árvore e nós temos que nos aprofundar desde a raiz e seguir com o tronco até chegar nos ramos, que é o Novo Testamento, para conseguir entender, para conseguir compreender a palavra do Senhor.
Nós sempre temos que ler atrás e mais para frente, no centro, em todas as partes, e lendo para compreender, para investigar e pesquisar e meditar e esquadrinhar, quer dizer, aprofundar na palavra e fazê-lo com todo o nosso coração, para que Deus também nos abençoe, para que Ele veja que nós temos muito interesse em conhecer os caminhos dele. Então, o Senhor, Ele sempre diz para nós que temos que ler a Bíblia. Leiam a Bíblia, porque ainda há muitas coisas escondidas, muitos segredos, muitos mistérios. E é tudo, nós temos que ler tudo, desde o começo até o fim. Vamos continuar. Irmã Maria Luísa, boa noite, que o Senhor abençoe grandemente. Irmã, eu tenho uma pergunta pela qual eu gostaria de tomar como referência o livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ezequiel 2, 1 e 3. Sim, irmão, pode ler. Obrigado, irmã. Diz, no versículo 1, Ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Enquanto falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais pecaram contra mim até este mesmo dia. Irmã, a minha pergunta está no fato de que Deus falava ao profeta Ezequiel chamando ele de filho de homem. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo se referia a si mesmo como filho do homem. Então, a minha pergunta é a respeito do relacionamento que existe entre o profeta Ezequiel e o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor tinha mais afeto para o profeta Ezequiel e o chamava dessa forma, ou se existia outro tipo de simbolismo. Obrigado, irmã. Deus Dá abençoe. para perceber aqui nos livros dos profetas que aos profetas o Senhor o chamava de filho do homem. O Senhor Jesus Cristo também, ele se chamou do filho do homem porque ele era um profeta. O Senhor Jesus também era um profeta. E como o Senhor se fez passar por um ser humano, ele agiu como um ser humano. Então, ele se classificou dessa forma. E o Senhor nunca disse que ele era Deus. Ele disse que ele era o enviado e ele sempre falava do Pai e sempre dizia o Filho do Homem, quer dizer, o profeta. Não tem onde repousar a sua cabeça. Ele disse aos que o seguiam para que os que o seguiam realmente fossem sinceros. Mas ele sempre se chamou dessa forma, como filho do homem, como profeta. Da mesma forma que o Senhor chamava esses profetas aqui de filho do homem, que eram os profetas enviados por Deus. E o Senhor Jesus foi um profeta também. Além de ser o Filho de Deus, o Salvador e o Rei, ele também foi profeta. Vamos continuar. Boa noite, irmã, que Deus a abençoe. Irmã, eu quero lhe fazer uma pergunta referente à misericórdia. Eu perguntava ao Senhor se o dinheiro e o poder prejudicavam as pessoas. E ele me deu um sonho e me disse, não, os entorpecem o que há em seu coração. E olhando a Bíblia, tem muitos exemplos deles, como José, Jó, Abraão, que o poder e o dinheiro nunca afetou o seu atuar. Hoje em dia, vemos pessoas que têm poder e dinheiro, e suas ações, às vezes, não são as mais idôneas e ofendem aos outros. Mas há momentos em que deixam ver seu lado sensível, e um pode ver que sofrem muito, e um pensa nessa misericórdia. E, além disso, irmã, no livro de vivências, o irmão relatava que você gostava das ovelhas desobedientes e difíceis, e que você se enchia de argumentos do poder de Deus, e ostentava sua paciência para não perder nenhuma delas. E eu vejo aí também a misericórdia. Então, muito respeitosamente, irmã, queria que você nos aprofundasse sobre a misericórdia. Muito obrigada, irmã. Ter misericórdia, ter compaixão, pensar no, vamos dizer, nós temos que entrar nos sapatos do outro, sentir o que a outra pessoa sente. Quando nós dizemos, eu quero entrar nos seus sapatos, é o que você sente. Você está sofrendo, está angustiado, está triste.
Você está doente? Você tem alguma necessidade? Eu preciso dizer, então, se fosse eu quem estivesse passando por isso, o que eu desejaria receber das pessoas ou o que eu esperaria receber dos outros. Os outros, eu gostaria que me consolassem, me ajudassem, me dessem uma palavra de conforto. É isso que nós esperaríamos, não é? É isso o que significa entrar nos sapatos do outro. E quando nós fazemos isso é o que chamamos de ter misericórdia, porque é quando começamos a pensar, essa pessoa está sofrendo, ela está sentindo uma dor, uma tristeza, ela carece, está faltando alguma coisa elemental para ela. Então, se fosse eu, o que eu faria? Então, essa pessoa, ela espera de mim o melhor. A misericórdia, é isso. Então, por isso diz na Bíblia que o Senhor teve tanta misericórdia, porque diz na Bíblia que a humanidade estava morta no pecado, vivendo constantemente no pecado, e elas estavam mortas para Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, disse: eu terei misericórdia de todas essas pessoas e eu estarei oferecendo para eles um caminho de salvação. Eu enviarei para eles o Messias, para que ele salve eles, para que ele os cuide, os vigie, os apacente, para que ele lhes dê a felicidade. E foi isso que Deus fez. E é um exemplo para que nós também façamos isso uns pelos outros. Então, a misericórdia é isso, ter essa compaixão e sentir a dor do outro. Se outro está sofrendo, então eu também preciso sofrer pela dor dele. Se ele estiver feliz, então eu vou ficar feliz pela felicidade dele também. Eu vou ficar feliz porque você está feliz. Eu fico alegre, mas eu vou ficar triste se você estiver triste. Por que você está triste por isso e aquilo? Então eu também. Eu vou pedir para Deus ter misericórdia de você e te ajudar, porque isso me deixa triste também. É essa misericórdia, irmã. Então, nós, como a cada dia estamos vendo de que forma nós poderíamos agradar ao nosso Deus, então nós ficamos atentos a todas essas coisas. Ao amor, à misericórdia, à paciência, à benignidade, à tolerância, o respeito com as outras pessoas, porque cada pessoa é um mundo diferente, então todos nós estamos aqui para conseguirmos estar juntos em harmonia e precisamos ter a Deus no coração, uns com os outros, tendo muita paciência, muito amor, muito carinho e muita tolerância também. Porque há alguns que têm muitos defeitos, outros têm muitas qualidades e virtudes, outros têm pouquinhos defeitos, e assim por diante, temos que ter paciência e nos tolerar uns aos outros, e orar uns pelos outros, e respeitar, nos valorizar e atender, cuidar, não é? Especialmente aqui na congregação, os irmãos que profetizam, as irmãs que profetizam, eles se tornam pais e mães dos crentes, então eles precisam cuidá-los e prestar atenção às pessoas, ao invés de ficar gritando com elas e dando bronca nelas e humilhando elas, falando, não senta ali, senta lá atrás, por que você está sentado aqui na frente, você não merece estar aqui sentado, ou para de cumprimentar as pessoas, ou ofendem elas. Não, isso é falta de misericórdia, porque com a misericórdia nós falamos com um sorriso, falamos com educação, falamos, é que aqui vamos deixar essas cadeiras para os outros sentarem, irmãos, isso aqui é para as pessoas recentes, para as pessoas que vieram pela primeira vez. Bem, enfim, poderíamos dizer que as crianças, elas brincam, elas gritam, então é melhor elas ficarem na parte de trás, mas tudo feito com muita paciência, com boas maneiras, com muita educação e com carinho. Tudo isso é o que a misericórdia abrange. Bem, vamos continuar em frente, vamos seguir em frente, sim, irmã? Irmã Maria Luísa, muito boa noite, bem-vinda. Tenho uma pergunta e, para isso, vou citar 3 citações bíblicas. Está em Salmos 14:3. Você sempre nos ensinou muito este salmo, irmã, onde em profecia do rei Davi, Deus nos diz: todos se desviaram e juntos têm se corrompido. Não há quem faça o que é bom, não há nem sequer um. Você nos ensinou por meio da Bíblia que
Na antiguidade, o perfeito, como o rei Davi, era porque não era idólatra. Quando chegou nosso Senhor Jesus Cristo para salvar-nos e nos dar as boas novas, encontramos na Escritura que há uns seres que Deus lhes chamou justos. Temos o caso de Lucas 1, ao sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, que diz no verso 6, ambos eram retos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordens do Senhor. Em Lucas 2:25, encontramos que o Senhor chamou justo a Simeão, também a José, o esposo de Maria. Queremos compreender no Antigo Testamento o que significava o justo e se essa profecia de Salmos tem um tempo e expirou. E, por exemplo, se esse casal que serviu a Deus e teve um plano tão grande que veio João Batista, foram excluídos do que expressa esse salmo. Bem, o salmo não expirou. Ou, melhor, expirou no sentido de que falava sobre o povo de Israel, porque Deus olhou para a humanidade, bem, não para a humanidade, para o povo de Israel, e diz na Bíblia que não tivesse ninguém que estivesse fazendo o bem. Uma coisa é alguém fazer o bem, e outra coisa é essa pessoa ser justa. Antigamente, nós tínhamos muitos justos, Abraão, Moisés, Jó, todos eles diz na Bíblia que eram justos, o rei Davi, enfim. Mas também houveram muitas coisas que eles fizeram, infrações que eles cometeram, por não dizer pecados, nós diríamos uma infração. Eles cometeram algumas falhas, alguns erros. Então, são duas coisas diferentes. No que você lê em Mateus, onde diz que esse sacerdote, ele era justo e ele estava esperando em Deus. Ele era um homem justo porque ele amou a Deus no seu coração, estava Deus e ele estava esperando que Deus enviasse o Salvador, o Rei perfeito, que tinha sido ofertado ou prometido por meio dos profetas antigos. E ele lia as escrituras, esse sacerdote, e ele sabia que Deus enviaria um rei, uma pessoa para salvá-los. Então ele estava esperando em Deus, ele confiava em Deus. Mas quando se diz nos Salmos que não tivesse ninguém que estivesse fazendo bem, é porque ninguém estava cumprindo com toda a lei de Moisés. Eles não estavam cumprindo tudo o que Moisés tinha dito que tinha de ser feito. Eles não estavam fazendo nem mesmo os próprios justos, mas não porque esse justo não quisesse fazer, mas é porque não permitiam ele, porque proibiam eles, porque escravizavam eles. Nos lembremos que eles foram escravos do Império Romano, que eram pessoas incircuncisas, pagãs, e eles eram quem governavam os israelitas, os judeus. Então, eles também eram presos deles, escravos de alguma certa forma, mas os justos estavam escondidinhos na casa deles, esperando a misericórdia de Deus, a bênção de Deus. Só que eles não podiam cumprir, eles não podiam fazer toda a lei de Moisés. Então, eles estavam também infringindo a lei de Moisés. Vocês percebem? É isso. Diz nos Salmos, todos se desviaram, Deus olhou desde os céus sobre os filhos dos homens para ver se houvesse um entendido que buscassem a Deus, mas diz que todos se desviaram, todos se corromperam, não há alguém que faça o bem, não há nem sequer um. Mas então Deus, ele também tinha o seu remanescente, e esse remanescente eram o grupo que confiavam e esperavam em Deus, mesmo eles não conseguindo cumprir todos os mandamentos. É isso. Mas no coração deles estava Deus. Então, foi isso que aconteceu naquela época, porque dá a impressão de que é contraditório, não é? Porque diz que são justos, mas depois o Senhor diz que não havia ninguém que estivesse fazendo o bem. Mas foi isso que aconteceu. É que proibiam eles, não deixavam eles fazer as coisas que eles tinham de fazer para agradar a Deus. Mas não é porque não
não tivessem a vontade de fazê-lo, mas é porque não podiam fazer. É essa a diferença, então, entre esse homem justo, que está em Mateus, onde diz que o Senhor lhe deu a oportunidade de ver ao Senhor, de ver a João. Ele não é o pai de João? Eu acho que ele foi o pai de João Batista. É isso. Bem, vamos seguir em frente. Irmã, dá para perceber que você está lendo a Bíblia. Siga em frente porque Deus vai lhe dar muitos dons espirituais. Bem, vamos seguir. Boa noite, irmã Maria Luísa. Tenho uma pergunta na Bíblia, irmã. No livro de 2 de Reis 3,15. 2 de Reis 3,15. Mas agora trazei-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. No livro de 1 de Crônicas 25:1, diz: Também Davi e os chefes do exército separaram para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para que profetizassem com harpas, alaúdes e símbolos. A minha pergunta é, irmã, por favor, a senhora poderia nos explicar? Parece que para profetizar, os profetas da antiguidade usavam instrumentos musicais. E, por favor, se a senhora pudesse nos falar sobre isso e se hoje pudesse isso acontecer em algum profeta de Deus. E qual o relacionamento entre os instrumentos de música e os profetas e a profecia? Bem, nem todas as vezes, não. Não é que naquela época, para que os profetas pudessem profetizar, eles precisavam de um instrumento de música. Não foi assim. Só que em alguns momentos, em algumas oportunidades, isto aconteceu só porque o profeta teimosamente quis fazer isto. Por exemplo, aqui, o profeta estava diante de um rei. Eliseu estava aqui, diz aqui que ele estava diante do rei de Israel. E essas pessoas tratavam eles tão mal, humilhavam eles tanto. Então o profeta também não ia profetizar assim, tão simples, tão fácil para eles. Ele pensou, eu não vou profetizar fácil para ele, vou fazer alguma coisa que seja difícil para eles. Então fez eles trazer um músico. Para trazer um músico naquela época, precisavam de tempo, porque os músicos não ficavam atrás da porta esperando para ser chamados. Então isso aconteceu simplesmente para fazer o rei perceber que ele não podia ficar humilhando as pessoas só porque sim, ele não podia humilhar os profetas. Então ele só quis fazer isso, ele falou, tragam um tangedor. Ele poderia ter dado a profecia sem a música, mas ele falou, primeiro tragam ele. Então o profeta fez isso, mas era para que o rei tivesse que se dar algum trabalho. No caso de Saul, por exemplo, com Davi, diz na Bíblia que quando ele tocava a harpa, era porque tinha espíritos maus que perturbavam o rei Saul, e quando Davi tocava, os espíritos fugiam e iam embora. Tudo isso aconteceu pela vontade de Deus. Deus queria que ele tivesse um pouco de paz e tranquilidade ouvindo a música. Nós vemos isso também em algumas partes da Bíblia, onde se diz que alguém tocava um instrumento, mas isso não era tanto para que o Espírito de Deus viesse. Aconteceu só para dar um trabalho a mais para a pessoa, para que a pessoa tivesse que esperar, porque não era tão simples assim. Como quando o Naamã, o sírio, saiu lepra nele, ele mandou um servo diante do profeta Eliseu, não foi? E ele disse, eu estou leproso. E ele disse, tragam esse profeta para que ele venha orar por mim e tire a lepra de mim. E o profeta não quis ir, ele disse, não. Falem para ele ir se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele mandou ele fazer um trabalho, não é? Não é que as águas do Rio de Jordão tivessem poder, fizessem milagres. Não. Só que o profeta disse, como esta pessoa tem sido tão rebelde, tão insensata, não conhece as coisas de Deus, então ela tem que fazer alguma coisa para merecer. Não vai ser tão simples receber um milagre. Poderia ser, mas não. Eu vou fazer ele trabalhar um pouquinho mais para isso. Vai e se mergulha 7 vezes no rio. Era só isso. É simplesmente para eles obedecerem, para eles fazerem alguma coisa, para que as coisas não fossem tão simples, não é? Porque não era difícil para ele falar. Diz para ele que Deus já curou ele, que ele já ficou curado.
Mas é isso. E o Senhor hoje faz o mesmo conosco. Hoje em dia, na sua igreja com os profetas, diz na Bíblia que os profetas, os evangelistas e os mestres estão na igreja para aperfeiçoar os crentes, aperfeiçoar a vida espiritual dos crentes e também para bendizê-los, porque o Senhor também os abençoa. Porque então a pessoa ela tem uma necessidade. Deus revela para o profeta e diz para ele, diz que não se preocupe, que Deus vai ajudá-lo, que ele vai ficar curado, ou que vai estar com ele no hospital, no médico, na clínica, para que faça cirurgia, e Deus vai ficar do lado dele, para ele não ficar angustiado. Então Deus consola e abençoa hoje também por meio dos profetas. Mas esse assunto aqui da música é segundo a personagem, segundo a pessoa. Da mesma forma, Deus colocava no coração do profeta como ele deveria agir para dar a revelação para essa pessoa. É isso. E hoje em dia também tem acontecido essas coisas. Hoje em dia também eu não gosto de dar testemunho para todas as pessoas, né? Por causa das pessoas recentes que podem não entender, que elas podem distorcer ou mal interpretar as coisas, mas hoje também se apresentam situações iguais, porque o Senhor hoje na igreja também está levantando profetas e profetisas, e o Senhor tem feito muitas coisas por meio deles. Mas nós não fazemos público tudo isso, nós não publicamos tudo isto, porque senão poderia servir para maus entendidos, para distorcer ou até mesmo para idolatrar também. Poderia acontecer isso, poderiam acontecer muitas coisas, então é melhor quem receber o benefício vai descobrir. Simplesmente isso. Quem recebe o benefício vai descobrir e pronto. Além disso, porque nós não queremos protagonismos, nós não queremos nos achar, nós queremos trabalhar e servir para o Senhor. É isso. Mas hoje também acontece, então não vamos ter inveja dos profetas da antiguidade, porque hoje o nosso Deus também faz maravilhas assim na sua igreja. É isso, vamos continuar. Hello, good evening, brother and sister, and may the Lord bless you. Boa noite, irmãos. O Senhor os abençoe. I have a question. It's personal. It's not out of the Bible. Tem uma pergunta pessoal, não é da Bíblia. Actually, I'm from Bangladesh, but my original religion is Buddhist. E eu sou de Bangladesh. Minha religião com a qual nasci é budista. But since 2018, I come Colombia and I follow the Christian. Mas desde 2018 eu vim à Colômbia, me converti a um seguidor do Senhor e agora sou cristão. So my question is, thank you. So my question is, I read the Bible and brother from the church also teach me about the idolatry. Eu agora leio a Bíblia e venho à igreja. E aqui o irmão tem me ensinado acerca da idolatria e dos ídolos. So I want to make sure confirm about the idolatry because my country right now is my brother and sister that was focused the idolatry. Então, minha pergunta é acerca da idolatria, porque minha família, eles são budistas e eles seguem estes ídolos. So I try to contact with them and I get the communication, but I was talking about the Christian church and those I follow in Colombia right now. Eu falei com eles compartilhei da igreja, eles falei que agora eu sigo a Deus e quis compartilhar-lhes um pouco mais da igreja. So my question is, I should have to keep that good relationship with them, with my family, or I have to be disconnected with them? E minha pergunta é, irmã, se eu devo continuar me comunicando com eles, manter uma boa comunicação com eles, ou melhor, devo manter uma distância porque eles continuam seguindo os ídolos? This is my question. Thank you so much, Sister Maria Luisa. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, irmã Maria Luísa. Eu acho que você não deve perder a comunicação que você tem com as pessoas, mas
continua seguindo este caminho que você conheceu, que você está conhecendo, porque Deus vai te abençoar, vai te libertar e vai te dar um conhecimento pleno do verdadeiro caminho que conduz à felicidade e à outra vida, porque existe sim uma outra vida, existe sim um outro mundo espiritual que vem após este. Então Deus quer abençoá-lo e levar você nesse lugar. Então não perca a comunicação com eles, porque um dia você terá a oportunidade de lhes ensinar e falar com alguns deles. Testificar para alguns deles o que você está vivendo, mas não é agora. Espera o tempo, porque ainda não chegou o tempo disso acontecer. Por enquanto, segue em frente, porque o Senhor te dará muitas bênçãos. O Senhor vai colocar você também na parte física, material e econômica. O Senhor estará colocando você e estará te abençoando, estará te ensinando e você terá sonhos onde Deus vai te mostrar muitas coisas para que você aprenda. Em sonhos o Senhor também te ensinará. Então segue em frente e leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus abençoe. A última, agora sim, irmão, a última pergunta. Irmã Maria Luísa, eu sinto uma grande felicidade e a minha fé cresce. Tenho pensado e tenho uma pergunta a respeito do louvor, na questão de louvar a Deus e o Pai Celestial, o Filho, nosso Redentor, e ao Eternal Consolador, que diz no hino ao Deus Trino, do nosso inário. A todos eles, todos nós unidos louvai. Mas eu tenho percebido, irmã, que não louvamos ao Espírito Santo da mesma forma como fazemos com Deus o Pai, com Deus o Filho, que merecem toda a honra e toda a glória. E o Espírito Santo, o louvor para o Espírito Santo é como menos fluida, com menos intensidade. Eu tentei louvar a Consolador sempre que eu chego aos louvores, porque eu vejo que poucas pessoas o fazem aqui de nós. Então, eu tinha essa pergunta, por que se louva o Espírito Santo de uma forma diferente, com menor intensidade? Irmão, nós louvamos a Deus porque Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. Então, nós louvamos ao nosso Deus. E, claro, quando nós oramos ao Senhor e pedimos alguma coisa para Ele, fazemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como a pessoa humana que existiu, porque foi assim que Ele nos ensinou. Ele disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então, nós só obedecemos e pedimos a Deus petições e necessidades e anseios no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós estamos louvando ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Rei, ao Santo, ao Justo. E dentro disso tudo estão os três aí. Sim? Não precisamos dizer, Espírito Santo, eu te louvo. Não precisamos fazer isso. Só dizer, Senhor, Tu és o Criador, Tu nos fizeste com a Tua mão, Tu és o justo, Tu és o bom pastor, o nosso divino mestre, o nosso rei. É isso. E aí estão os três, nesse louvor. Porque nós fazemos segundo o que a Bíblia nos ensina também. Bem, irmãos? Irmãos, sim. Irmã Maria Luísa, muito boa noite. Deus a respalde e abençoe. Irmã Maria Luísa, a minha pergunta está no livro de Hebreus 12, os versículos 6 e 7. Hebreus 12, verso quê? Versículos 6 Sim. e 7. Lendo aqui no Amor do Senhor, eu achei esses dois versículos. Porque quando Deus diz que porque o Senhor nos ama, Ele nos disciplina, porque Ele vê a cada um de nós como pessoas importantes para Ele. Irmã, eu há muito tempo cheguei à igreja. Deus me permitiu experiências muito bonitas com a Senhora. Ele me ensinou em sonhos quem você era para Ele. Me permitiu experiências muito formosas. Mas eu comecei a viver a vida na igreja, como vir, servir ao Senhor e pronto. E tinha uma cegueira espiritual onde eu cometia muitos erros. E Deus, como a senhora disse, temos que pedir ao Senhor que a sua mão que Ele não coloque o castigo sobre nós. Mas Deus me castigou, não me envergonho de falá-lo, e eu perdi tudo. O que eu fiz, irmã, no que diz
O 7, se suportar essa disciplina, Deus vos trata como filhos. Irmã, no meu coração eu nunca pensei em sair da igreja, porque eu disse, Senhor, um dia tu me recolheste num lugar de escuridão. Eu posso passar situações difíceis, Senhor, se fale ou não se fale, tu sabes o que eu tenho no meu coração, porque Deus, através da Senhora, Ele ensina que Ele é o Deus de oportunidades. E Ele, numa profecia, me disse, não me peça mais perdão, porque eu já te perdonei. E Ele foi quem me perdoou, porque Ele sabia as faltas que eu cometi. Irmã, essa pergunta está direcionada às pessoas que servem ao Senhor. Dentro da igreja, quando as pessoas sabem que cometeram um erro, são juízes, se tornam em promotores. Conheço casos de pessoas que chegaram aqui e ao invés de ficarem, eles se retiraram. Mas tem alguns que são valentes e suportam. Mas a irmã falou sobre a misericórdia. Às vezes esquecemos, irmã, que quando as pessoas cometem um erro, uma falta, e se lhe reconhece ao Senhor, a pessoa quer chegar à igreja e sentir esse descanso. Eu sei, irmã, que Deus, através da Senhora, nos ensina de uma qualidade que a Senhora tem, e é que a Senhora não dá espaço aos comentários das pessoas. Mas às vezes, irmã, eu pensei isso com Deus, e no dia que eu li isso, olha, Senhor, como a tua filha tem sido esse exemplo para seguirmos, esse exemplo que tu nos deixaste para nos ensinar que podemos deixar o pecado, o materialismo, a tendência pecaminosa e sermos luz diante das pessoas. Mas eu dizia, Senhor, olha, vezes as pessoas nos fazem sentir mal e isso dói, irmã. E a minha pergunta é essa, irmã. Como poder fazer entender às pessoas que Deus, através da Senhora, nesses 50 anos, que Deus, desde o Antigo Testamento, Deus, através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, dizia, não julgueis, porque vós também tem seus pecados, mas sabemos que todos praticamente temos pecados. Essa é a minha pergunta, irmã. Bem, irmão, não é nem tanto a pergunta, mas é que o irmão está triste e aflito porque cometeu alguma falha, algum erro alguma vez e provavelmente pessoas dentro da congregação conhecem ou conheceram, souberam sobre esse assunto e hoje então ainda querem menosprezar ele, olhar feio para ele e menosprezar ele de alguma forma, julgá-lo, não é? Então, todos nós que aprender que somos seres humanos e que cometemos erros e falhas e que o diabo, ele está pronto para fazer as pessoas caírem, não é? Ele sempre está pronto para nos fazer cair. Mas não nos tornar juízes. Nós não devemos nos tornar juízes, porque o único juiz é Deus. Ele é o único quem dita e julga o que há no coração de uma pessoa. Então, por isso, eu disse para vocês desde o começo que temos que ter cuidado e tratar as pessoas com carinho, com respeito, com educação. Não fazer essas exceções das pessoas, não pensar que como ela fez tal coisa, ainda continua fazendo, porque para isso, então, o Senhor Jesus Cristo diria para nós também, bem, então você primeiro se limpa para ver o que você tem, porque você está julgando os outros. Então, nós não deveríamos nos tornar juízes. Deveríamos, melhor, ter paciência, misericórdia, impor as mãos nas pessoas melhor. Se você acha que essa pessoa está falhando com Deus, se você acha isso, então impõe as mãos nessa pessoa e pede para Deus abençoá-la e libertá-la. Pede para Deus que essa pessoa possa estar em dia com o Senhor. É isso. Mas quando nós fazemos isso, é porque nós estamos bem, não é? É porque nós consideramos que estamos vivendo uma vida reta e temos a autoridade para conseguir impor as mãos nessa pessoa e repreender e dizer para o Senhor que liberte essa pessoa e faça ela ficar em dia com Ele. Então, nós temos que ser honestos. Se nós temos fraquezas, erros, falhas, se ainda temos o nosso orgulho, não é?
Porque o orgulho é um defeito muito grande. Há um orgulho dentro de nós. Então, esse orgulho faz que eu haja de forma errada com as outras pessoas. Não deixo elas me ensinarem e também não ajudo os outros. Ao invés disso, eu me torno juiz, julgando e observando e criticando, talvez. Então, não deveríamos ser assim. Temos que ser honestos, justos, retos, misericordiosos, ajudar os outros. Se uma pessoa vem na igreja, é porque ela está lutando para seguir no caminho do Senhor. Pior seria ver a pessoa no mundo fazendo coisas ruins. Então, toda pessoa que vier aqui, nós temos que recebê-la com carinho, porque pensaríamos, essa pessoa está se esforçando em buscar o caminho de Deus. É isso. Então, sempre temos que tomar cuidado. E você, irmão, tira já do seu coração essa dor, porque você também tem criado dentro de você mesmo um mundo de pensar, todo mundo tá olhando para mim, todo mundo me critica, ninguém me ama, todo mundo tá olhando feio para mim, não estão me olhando. Não, tira isso do seu coração, se liberta dessas coisas e não pensa mais nisso. Quando você vier aqui, vem com o pensamento de louvar a Deus, de buscar a Deus, de receber o espiritual. Não é? Se preocupa muito em receber o espiritual e você vai ver como a sua vida vai mudar. E não se aflige mais. Tem paciência com as pessoas, tenha paciência com os outros, porque se você vê que alguém está fazendo alguma cara feia para você e você pensa, está me discriminando, está me julgando, talvez você tenha entendido errado, porque talvez essa pessoa tenha espíritos e são os espíritos que estão se manifestando e não a pessoa. E você acaba sofrendo nisso, não é? Você acaba se incomodando nessa hora. Então, irmão, você também tem que colocar da sua parte e se esquecer disso. Não vem aqui pensando, eu vou entrar na igreja e vou ver quem vai olhar pra mim feio hoje, pra ver se alguém me deixa sentar aqui, se alguém vai me proibir de sentar. Não, irmão. Você também não pode pensar desse jeito, porque você também vai se indispor. Não se indisponha antes, mas se esqueça de tudo isso. Bem-vindo, você voltou ao redil porque você mesmo disse que tinha se afastado, então segue em frente na busca do espiritual. Continua firme. Bem, seguimos. Não, agora acabou já. Vamos orar e vamos nos despedir. Vamos orar e vamos nos despedir, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor. Vocês, irmãos, já sabem que vocês têm as suas necessidades, as suas petições, os seus desejos. Vocês também têm promessas que o Senhor tem feito para vocês. E vocês querem que Deus cumpra logo essas promessas. Na nossa oração, então, vamos lembrar para o Senhor tudo isso. Também as doenças. O Senhor, às vezes, cura milagrosamente. Às vezes, cura por meio de uma cirurgia. Às vezes, Ele cura por meio de você ir num hospital e o médico te ver. O Senhor, de qualquer forma, faz de diferentes formas a cura, pelo meio que for. Vamos confiar no Senhor, que Ele é quem está conosco, com a sua mão poderosa, nos curando. Confiemos no Senhor, não duvidemos, porque Deus não quer que nós duvidemos, mas que confiemos plenamente nele. Então, vamos orar também pelas doenças e também se há pessoas que sofrem de bruxarias, de feitiçarias, há pessoas que dizem, é que na profecia me disseram que estão fazendo bruxarias contra mim. Não se preocupa, se na profecia falaram que estão fazendo bruxarias ou feitiçarias contra você, não se angustia. É que Deus está falando para você o que estão tentando fazer contra, mas Ele não permite que aquilo faça efeito na sua vida. É só você dizer, Senhor, me guarda, você me disse que estão tentando fazer isso contra mim, me guarda, me protege e repreende todas essas bruxarias, não permite o diabo vir contra mim, porque eu estou te seguindo e eu te amo e eu sou o teu filho ou a tua filha. Então não se angustia. Há pessoas que ficam angustiadas porque recebem isso na profecia, e as pessoas que profetizam, que estão fazendo bruxarias ou feitiçarias, depois de você dar a profecia, então,
repreende também a pessoa que você está profetizando, ora por ela. Quer dizer, se eu estou profetizando e sai dos meus lábios, estão fazendo bruxarias ou feitiçarias contra você, qual é o seu dever? Depois de eu terminar de dar a profecia, eu preciso orar e falar, Senhor, repreende as bruxarias e as feitiçarias que estão tentando fazer contra essa pessoa. Repreende, Senhor. Não permite que o diabo venha contra ela. Vocês conseguem me entender, irmãos? Aqueles que profetizam? Precisamos fazer o trabalho completo, não é só profetizar. E você vai sofrer um acidente e até mais. Não! Falar, Senhor, guarda essa pessoa do acidente, não permite que esse acidente aconteça, protege ele, não permite, porque é uma armadilha do inimigo. Vocês percebem? É isso que temos que fazer. Vocês têm que dar a profecia, mas também a solução, repreender e orar pela pessoa. É esse o dever do profetizador ou profetizadora. Temos que aprender também a profetizar, não é, irmãos? Então, os que ouvem, não se preocupem, confiem no Senhor, vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Pai nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, o nosso Deus que se manifestou desde a antiguidade com seus servos, os profetas. Tu, que deste muitas bênçãos a muitas pessoas, Senhor, Tu és o mesmo hoje. Hoje, Tu és o próprio Deus poderoso, que nos governas, que nos abençoas, que estás conosco, que nos vigias, que olhas para nós desde o Teu trono, Senhor, desde onde Tu estás nos olhando, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia, te agradecemos porque Te humilhas em olhar para nós. Agradecemos, Pai Celestial, bendito e louvado seja o Teu nome, louvado és, glorificado és para sempre, santo Tu és, meu Senhor, os louvores sejam para Ti, a honra é para Ti, a glória é para Ti, o meu Senhor e Deus e poderoso. Rei Santo, Rei Justo, Rei Misericordioso, Clemente, te agradecemos, te louvamos, Senhor, te damos a honra e a glória. Também, Senhor, te pedimos misericórdia por todas as pessoas que estão doentes. Olha, Senhor, as diferentes doenças que há. Veja, Senhor, como o diabo veio castigar e provar e colocar tribulações nos teus filhos, nas tuas filhas, colocando doenças por inveja, porque o inimigo não quer que eles trabalhem na tua vinha, o inimigo não quer que eles trabalhem para ganhar almas para o teu reino, e por isso coloca doença, Senhor. Mas Tu, meu Senhor, a Tua mão poderosa que cura, estará curando, Senhor. Tu estarás curando desde a cabeça até os pés de cada pessoa, homem ou mulher que estejam doentes de qualquer doença, mesmo sendo doenças incuráveis. Estende a Tua mão poderosa e cura e limpa e liberta, Pai Santo, no nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, porque Ele é o médico divino. Bendito seja o Senhor. Também te pedimos que estendas a tua mão e libertes, e repreendas espíritos imundos e bruxarias e feitiçarias e maldições. Repreende, Senhor, guarda os teus, aqueles que te seguem, aqueles que confiam em ti, aqueles que esperam em ti, guarda eles, protege eles, Senhor, repreende o inimigo, Senhor, e limpa cada um e liberta. Abençoa, Senhor, os anciãos, os mais velhos, as crianças, a juventude, todos os que vêm na igreja, os jovens. Guarda e protege os caminhos deles, dos caminhos perigosos que neste momento existem com a ciência, a tecnologia, há perigos. Portanto, eu te peço, meu Senhor, que tenhas misericórdia de todos os teus filhos, meu Senhor. Te agradecemos, Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Te pedimos todas essas coisas, meu Senhor. Te louvamos e te damos a honra, a glória e o louvor, Senhor. Para Ti seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos e para sempre. Nos ajuda, Senhor, a seguir nos Teus caminhos, a Te louvar e Te bendizer e Te honrar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero
Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus pelas bênçãos que o Senhor está dando a todos vocês. A todos o Senhor está lhes dando muitas bênçãos. Muito obrigada, irmãos e irmãs, pelo seu carinho. Agradeço todos os irmãos que estão na parte de trás também, que eu não consigo ver. E vocês também não conseguem me ver, mas tudo bem. Lá na eternidade nós estaremos nos vendo, porque lá há muito espaço. Bem, obrigada, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. E até em breve.